Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo da nossa Política Nacional de Atenção Básica para não passar nenhum detalhe desapercebido. Nessa parte agora, vamos falar das responsabilidades, de cada esfera de governo. Na verdade, precisamente nessa parte, eu vou falar para vocês das responsabilidades dos entes federativos na atenção básica, mais precisamente das responsabilidades de todas as esferas de governo. O que é isso, Pro? Responsabilidade de todas as esferas de governo. É só lembrar que o SUS tem uma gestão compartilhada, ou seja, as ações nós temos uma descentralização com direção única em cada esfera de governo, onde a parte de implementação das ações é do município, mas temos responsabilidades comuns, porque todas as políticas, todas as ações devem ser compartilhadas. E essa responsabilidade comum vocês vão encontrar com verbos amplos, tá? No sentido de que é de atribuição de todas as esferas, de todos os gestores, fazer acontecer, que a política dê certo, que a atenção básica continue como porta preferencial de entrada e ordenadora do sistema. Então, são atribuições mais amplas, tá certo? E depois a gente vai ver as atribuições específicas em uma outra aula de cada, no caso, as responsabilidades de cada esfera de governo, tá certo? Então vamos lá, o artigo 7º da nova PNAB, que é a portaria 2436 de 2017. Qual é a primeira atribuição comum? Presta atenção que os verbos são bem amplos. Contribuir para a reorientação da atenção e da gestão com base nos princípios e diretrizes dessa portaria, ou seja, é uma atribuição comum que todas as esferas de governo, elas façam com que a portaria seja executada. Ou seja, os preceitos, os princípios e diretrizes dessa portaria sejam executados. Então, isso é uma atribuição comum a todas as esferas de governo. Como é que eu não caio em pegadinha em relação a isso, Pro? É só ler e lembrar o seguinte: é atribuição só da União fazer acontecer a portaria? É atribuição só do Estado fazer, colocar em prática uma portaria? Não, é uma atribuição de todas as esferas de governo, não tem uma especificidade. Vamos agora à segunda responsabilidade comum. Apoiar e estimular a adoção da estratégia de saúde da família como estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da atenção básica. Então, lembrando, nessa nova portaria 2436 de 2017, cria-se outros formatos de equipes de atenção básica, mas é deixado bem claro que elas têm caráter transitório e que a saúde da família continua sendo a estratégia prioritária para dar essa organização no que tange, no sentido de rede, no sentido de colocar em prática a atenção básica, a saúde da família continua sendo prioritária, ok? Vamos lá a uma nova responsabilidade. Garantir a infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento da unidade básica de saúde, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade, de pessoas com deficiência, de acordo com as normas vigentes. Mas, Pro, essa atribuição parece uma atribuição de implementação, parece uma atribuição da esfera municipal. Sim, aqui é uma pegadinha de prova. Por quê? Se você lê no sentido solto, fica parecendo que é uma atribuição só do município. Como é que a União participa disso? Fiscalizando a implementação da política. Como é que o Estado participa disso? Também orientando os municípios para que a estrutura seja adequada. Então, é essa atribuição, essa responsabilidade de todas as esferas de governo, se vocês perceberem a amplitude dela, tá certo? Então, vamos lá. Contribuir com o financiamento tripartite para o fortalecimento da atenção básica. Foi o que a Pro acabou de falar. O que é um financiamento tripartite? Ou seja, um financiamento de responsabilidade das três esferas de governo. Então, a União tem o seu recurso para depositar no Fundo Estadual e no Fundo Municipal de Saúde, além do seu recurso próprio. Os estados recebem recurso da União, mas também vai ter que ter, no mínimo 12% da sua receita líquida para as ações e serviços de saúde, e o município recebe recurso da União, do Estado, e também vai ter que ter na sua conta, que é o Fundo de Saúde, a contrapartida, que é de 15% no mínimo, para da receita líquida para a implementação das ações de saúde. Esse financiamento tripartite significa financiar, ou seja, as três partes têm responsabilidade em relação ao financiamento, por isso que é tripartite.
Continuando aqui, assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas comissões intergestoras. Simples, é garantir que os preceitos do SUS sejam colocados em prática, garantir que os usuários tenham acesso, todos tenham acesso, né, porque é a universalidade, e equânime, que é aquele acesso para quem mais precisa, seja coordenado através de quê? De um acolhimento com estratificação de risco. Lembrando que podem ser pactuadas outras, né, situações que vão ser pactuadas com as comissões intergestores. E quais são as comissões intergestoras que nós temos hoje? Nós temos a CIR, que é a Comissão Intergestora Regional, que está lá nas regiões de saúde, né, de acordo com o decreto. Nós temos a CIB, Comissões Intergestoras Bipartite, que é a composição de municípios e estados. E nós temos a CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, que é composta de municípios, gestores municipais, estaduais e do governo federal, tá certo? Então fiquem atentos a esses termozinhos em relação a comissões, já façam anotação para que vocês não percam, né? Até para quem está começando a estudar o SUS, para que não perca o fio da meada. Então, continuando aqui nos slides. Estabelecer nos respectivos planos municipais, estaduais e nacionais de saúde prioridades, estratégias e metas para a organização da atenção básica. Então, para tudo e foque em mim. É o seguinte, o plano de saúde é o instrumento máximo de planejamento do SUS, tá? Ele vai valer por 4 anos, ou seja, o período de uma gestão. Então, a cada 4 anos, um plano de saúde deve ser elaborado. Aqui, como responsabilidade comum a todas as esferas de governo, propõe-se que, dentro do plano de saúde dos municípios, estado e do governo federal, estejam contempladas claramente as prioridades, as estratégias e metas para a organização da atenção básica, claro que de acordo com a nova portaria, ok? Então lembrem que o plano de saúde é o instrumento máximo de planejamento do SUS, né? Temos os outros, que é a programação anual, que ela é mais tático operacional e compõe o plano, e temos o relatório anual de gestão, que é o RAG, que vai dizer o que foi feito ou o que não foi feito ao final de cada ano. Mas fiquem atentos, no plano de saúde de cada esfera de governo, tem que ser, né, colocado as prioridades, estratégias e metas para a organização da atenção básica, obviamente seguindo os preceitos da nova portaria. Continuando. Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação de força de trabalho para a gestão e atenção, visando estimular. Então, preste atenção nisso. Então, a portaria, ela vem trazer, além da questão da organização, ela vem responsabilizar as esferas de governo para a formação, né, ou seja, para a qualidade do trabalhador e da gestão, através de algumas ações que eu já vou citar. Então, isso é um avanço para a gente no que tange a educação permanente, no que tange a educação em serviço, né? Que a educação permanente a gente pode automaticamente imaginar e lembrar da educação em serviço. Não aquela educação com data marcada, com hora marcada, mas que o gestor promova espaços de capacitação. Eu não gosto desse termo porque é um pouco defasado, mas de passar novas ideias, novas expertises, tanto para os profissionais que atuam na ponta, quanto para os profissionais que vão fazer a gestão, né? São os coordenadores e o próprio gestor municipal. Então, essa garantia está na política e os gestores de todas as esferas devem fazer através de que ações eu vou citar agora. A formação do profissional, né, que pode ter em caráter de graduação, em caráter de pós-graduação, em caráter de residência. Como eu falei anteriormente, educação permanente e continuada dos profissionais. Aqui um avanço muito grande para a gente, espero que a gente consiga dar conta, né, de solicitar e de garantir os direitos trabalhistas e previdenciários, ou seja, aqueles vínculos mais frágeis devem ser deixados de lado. Qualificar os vínculos de trabalho, ou seja, quando a gente garante um vínculo de trabalho que dê uma segurança ao profissional, esse profissional com certeza vai dar o melhor de si. Então a política, né, ela traz esse avanço para garantir que o vínculo empregatício, para que haja mesmo concurso público, para que tenha
tenhamos profissionais de atenção básica concursados. Por exemplo, eu sou concursada na atenção básica e isso, para mim, me faz ter uma segurança profissional e, consequentemente, não me dá uma ansiedade de perder o emprego a qualquer hora ou mudança de gestor. Então, eu consigo trabalhar alinhada com os preceitos porque eu sei que é minha obrigação como funcionária pública. Então, isso dá, essa proposta da política é garantir que os vínculos empregatícios, eles não sejam aqueles vínculos precários, e sim vínculos que garantam alguma segurança ao trabalhador. Voltando aqui, implantar carreiras que associem desenvolvimento do trabalhador com qualificação dos serviços ofertados às pessoas. Então, aqui é criar novas carreiras, por exemplo, gestor de atenção básica, por exemplo, profissional, coordenador da rede, da região de saúde, profissional que vai lidar com a educação permanente. Então, criar cargos que venham dar garantia para a atenção, cargos que eu digo, carreiras aqui, desculpem, tá? Que venham dar garantia a essa melhoria, tanto da atenção quanto da gestão. Vamos continuar? Continuando aqui, garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a atenção básica, com vistas a promover ofertas de cuidado e o vínculo. Foi o que a Pro acabou de falar. Então, se eu garanto uma estratégia de fixação, vamos lá, que não seja concurso, mas um salário adequado, com garantias trabalhistas, mesmo que seja, né, garantias, não seja vínculo via concurso, seja vínculo CLT, mas que garanta esse profissional todos os direitos que ele tem, tá? Com isso, a gente consegue o quê? Fazer uma continuidade da assistência. A gente garante que não tem aquela saída e entrada de profissionais, aquela rotatividade. E aí o usuário ele vai criar um vínculo maior, vai saber durante todo o seu ciclo de vida, eu conheço pessoas, inclusive eu sou uma dessas que trabalha na atenção básica, desde que me formei, né, como concursado. E isso faz com que as pessoas já me chamem até pelo apelido. Tá? Então, criar vínculo é saber que a pessoa ela vai ter um referencial na unidade que não vai ficar nesse troca-troca de profissionais porque não tem garantias. Não estou julgando os profissionais, não, nem pensar. Eu sou lutadora em relação a isso, luto bastante. Mas sensibilizar os gestores para que garantam o mínimo necessário de segurança para que fixe o profissional até nos municípios mais distantes, até nos municípios onde os profissionais acreditam que não conseguem ficar ali. Então, algumas estratégias de garantia, e com as regiões de saúde isso fortalece, porque pode-se criar polos de educação permanente, pode-se ofertar uma pós-graduação em serviço, pode-se fazer milhões de coisas para, né, fixar o profissional na atenção básica, que é bem difícil, tá bom, gente? Principalmente quando os municípios são mais distantes da capital. Continuando, desenvolver, disponibilizar e implantar os sistemas de informação da atenção básica vigentes, né? Nesse caso, só vou citar aqui agora o CISAB, que é o vigente, né, que faz parte do ESUS, da atenção básica, garantindo mecanismos que assegurem o uso qualificado dessas ferramentas de acordo com as suas responsabilidades. Ou seja, nós temos hoje o Sistema de Informação da Atenção Básica, é o CISAB, tá? Ele é alimentado através do ESUS da atenção básica. Então, todas as esferas de governo têm o papel de garantir que esses sistemas de informação eles sejam alimentados. E como é que se alimenta o sistema de informação? Na ponta, com os instrumentos adequados. E como é que eu faço o profissional preencher, né, esses sistemas de informação quando ainda não é informatizado, né? Porque tem lugares que tem a informatização e tem lugares que não tem a informatização, certo? Como é que eu faço? Sensibilizando, mostrando que aqueles dados que são registrados vão me garantir um perfil epidemiológico ou um perfil de mortalidade para que ações e serviços sejam executadas de forma de acordo com a necessidade. Tá bom? Naqueles lugares que já tem informatização total, inclusive, isso é maravilhoso para o profissional, porque o tempo que a gente perde, né, escrevendo e preenchendo o cartão do SUS em várias folhas, né, quem conhece o SUS vai saber do que eu estou falando, é muito grande. Mas o governo federal já deu um prazo, que eu não vou falar agora, vou deixar para a gente falar nas aulas de sistemas de informação,
O sistema de informação, a gente tem um prazo para implantar, né, a parte de todos os municípios serem informatizados, tá certo? Mantenha essa questão da não informatização, sabendo que alguns municípios teriam um problema em relação à conexão de internet, porque, lógico, o nosso país ele não nos garante uma qualidade de internet, tá certo? Mas fiquem atentos que hoje o Sistema de Informação da Atenção Básica é o SISAB, que é alimentado através do ESUS Atenção Básica, tá? Continuando. Garantir de forma tripartite, toda vez que ouvirem isso, lembrem das três esferas de governo, dispositivos para transporte em saúde, compreendendo as equipes, pessoas para realização de procedimentos eletivos, exames, dentre outros, buscando assegurar a resolutividade e a integralidade no cuidado da rede de atenção à saúde, nossa RAIS, né, conforme a necessidade do território e planejamento de saúde, para tudo. Como garantir transporte próximo? Sim, se eu estou numa zona rural, eu tenho que garantir que meu profissional saia do centro, né, e vá para a zona rural atender aquelas famílias. E isso é garantir transporte. Agora imagine uma região de saúde que é formada por vários municípios limítrofes e um dos pré-requisitos é ter uma rede de transporte compartilhada. Logo, essa questão de ceder o transporte para aqueles indivíduos que precisam de procedimento é nesses casos, quando o procedimento não é executado no município, né, onde ele tem sede, né, onde ele é um munícipe, mas que está dentro da região de saúde que foi pactuado pela CIR, pela CIB, né, e tem um COAP, pela CIT também, e tem um COAP, o Contrato Organizativo da Ação Pública, que fecha como um marco jurídico. Então, essa garantia de transporte é para que o indivíduo não fique perambulando, né, e até sem dinheiro de transporte para fazer um exame em outro local, quando o seu município não tem. E isso garante o quê? Um dos princípios e diretrizes do SUS, que é a integralidade. Quando eu não tenho o meu serviço, eu posso ofertar através dentro da região de saúde em outro município, desde que eu garanta também toda essa locomoção do indivíduo, tá bom? Mas lembrem aqui que as equipes também têm que ter uma rede de transporte para garantir o acesso aos lugares mais difíceis e as visitas domiciliares, tanto que a D1, né, que é a atenção domiciliar tipo 1, é papel da atenção básica, tá certo? Continuando. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações de atenção básica nos territórios. Observe como é bem amplo isso aqui. Então, tanto a esfera nacional, estadual quanto municipal tem um papel de planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações de atenção básica. Claro que cada um na sua alçada. Vamos dar um exemplo. Município, vamos observar como as equipes estão fazendo as ações na unidade de saúde e extramuros, né, que são as visitas e atividades extramuros. O Estado, como fazer isso? Na consolidação dos dados, na hora do sistema de informação, observar se há uma queda de procedimentos, se há uma queda, um aumento do número de incidência ou de prevalência de alguma doença, se não foi feita nenhuma visita, né, se está tendo repetição de dados, enfim. O governo federal consolidar essas informações e avaliar onde é necessário fazer intervenção ou onde é necessário dar um apoio logístico ao Estado para que dê ao município, tá certo? Além também de garantir que quando eu avalio, quando monitorar é o tempo todo, né, gente? É algo cíclico. E quando eu monitoro e avalio, eu garantir que eu estou tendo uma atenção de qualidade. Quanto melhor meu processo de planejamento, né, que tem na parte que cabe, na parte de observação, monitoramento que é constante, e a parte finalística que é a avaliação, a gente consegue, consequentemente, planejar melhor, fazer ações melhores e garantir o que a comunidade precisa, que é a integralidade, tá certo? Continuando, estabelecer mecanismos de autoavaliação, controle, regulação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados pelas ações da atenção básica, como parte do processo de planejamento e programação. A Pro acabou de falar isso, né, no item anterior, mas aqui eu quero que vocês lembrem, sublinhem a palavra aí, autoavaliação. Então aqui nós estamos falando um pouquinho do que é a PEMAC, né, que é o Programa de Melhoria da Atenção de acesso, né, da atenção básica também, nós temos a PEMAC, Atenção Básica, é um programa de melhoria de acesso da qualidade, que tem como um dos quesitos e uma das suas etapas, que eu também não vou adentrar aqui agora, a autoavaliação.
tá? Essa autoavaliação é fazer com que os profissionais olhem para o seu processo de trabalho e que em equipe discutam o que conseguem alcançar ou não. E a partir daí priorizem ações para melhorar os indicadores. Então, a autoavaliação ela é muito interessante porque deixa os profissionais inquietos em relação ao que a gente pode fazer melhor, tá bom? E essa autoavaliação também tem na avaliação, a gente faz autoavaliação, mas também tem um momento de avaliação onde vamos ter itens da gestão também. Então, tem coisas que a gente não consegue fazer porque a gestão não nos fornece, mas vai ter esse momento também de ter uma avaliação externa, onde a gente pode dizer não faz, tá certo? E aí, e essa avaliação é feita tanto na ponta quanto para os gestores. Eu não vou adentrar tanto na PMAC para a gente não mudar o foco da aula, tá bom? Então, voltando aqui, divulgar as informações dos resultados alcançados pelas equipes que atuam na atenção básica, estimulando a utilização dos dados para o planejamento das ações. Pronto, mais um princípio do SUS. Utilização da epidemiologia como viés de planejamento. Quando eu trabalho com divulgar as informações, quando eu trabalho com informação, é lembrar que informação foi feita para ação. Então, toda informação que eu tenho vai me dar um parâmetro de como eu vou agir, tá certo? De acordo com a real necessidade. A gestão, os espaços de gestão devem garantir uma retroalimentação do sistema. O que é isso, Pro? Que nome feio. Retroalimentar o sistema é simples assim. Eu estou lá na minha equipe trabalhando, eu preencho o ESUS, eu passo para o gestor, porque no meu local de trabalho não é informatizado, vai consolidar no distrito sanitário, que é aqui na Bahia, onde eu trabalho em Salvador, é em regiões de saúde, e depois vai para o estado. Me retroalimentar, vou falar assim, seria me dar todo o resultado do que eu fiz durante o mês, para que eu possa olhar os indicadores. Qual foi o perfil populacional que eu mais atendi? Qual foi o CID, que foi mais colocado pelos médicos? Então, traçar um perfil de morte e mortalidade. Quando você retroalimenta o sistema, ou seja, passa para quem está na ponta, o relatório final do sistema, ou uma análise desse relatório, para quem não gosta muito de cálculos e de números, quando a gente passa gráficos e indicadores, a gente tende a mudar o processo de trabalho e visualizar. Por exemplo, eu tenho um bairro que tem muitas mulheres em idade fértil. Só que, como eu estou ali atendendo e ninguém nunca me passa nada, eu vou só abrir um turno para preventivo, fazer o exame Papa Nicolau. Mas se é me dado que eu na mão, que eu tenho essas mulheres em idade fértil e faixa etária de fazer o citopatológico como rastreamento, com certeza eu vou abrir 2 turnos. Porque eu vou observar que a minha agenda está sempre lotada e que sempre vem gente pedir e que tem marcação só para 15 a 20 dias. Então, retroalimentar o sistema dá ao profissional a informação para que ele melhore seu processo de trabalho. Não só o profissional, os gestores. Mas por isso que alimentar os sistemas de informação é importante, porque toda informação é para a ação, ou seja, informação a gente usa para planejar as ações. E aqui, com outras palavras, desculpe que eu gaguejei um pouquinho, aqui com outras palavras, estamos falando de quê? Estamos falando da epidemiologia, porque todo o sistema de informação está vinculado a algum tipo, a gente pode utilizar algum tipo de estudo epidemiológico, tá certo? Continuando. Promover o intercâmbio de experiência entre gestores e entre trabalhadores por meio de cooperação horizontal. Podem sublinhar aí, tá? E estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisas que busquem o aperfeiçoamento e a disseminação de tecnologias e conhecimentos voltados para a atenção básica. Então, prestem atenção. Cooperação horizontal, troca de experiência. É deixar de lado a ideia de hierarquia. É deixar de lado a ideia de chefe. É lembrar que existe uma cogestão, onde todos são importantes no processo de trabalho. Então, horizontalizar essa cooperação, horizontalizar o diálogo, é tirar a ideia de que somos subordinados a alguém. Sim, nós vamos responder a alguém, tem alguém que faz a gestão administrativa, mas não é muito mais interessante, inclusive a portaria atrás, o gerente da atenção básica, que possa ser discutido, não é muito mais interessante que haja uma troca de experiências e cooperação técnica entre os trabalhadores e gestores, porque eu conheço muitos trabalhadores que têm muito mais experiência do que os próprios gestores.
gestores. E isso facilitaria colocar em prática. Então, fiquem atentos a essa palavrinha, a essas duas palavras, né? Cooperação horizontal, peço que vocês sublinhem lá para mim, porque é um termo que a gente está utilizando muito na saúde coletiva, tá certo? Voltando para os slides. Estimular a participação popular e controle social. Pronto, para tudo. Participação popular é diferente de controle social. Participação popular através de sindicatos, de associações comunitárias, igrejas, escolas, etc. e tal. Controle social previsto na Lei 8.142 de 1990, nossa lei orgânica, que nós temos duas instâncias colegiadas, que são os conselhos, né, e as conferências. Lembrando que em alguns municípios existem, né, os conselhos locais de saúde, que são conselhos formados por agrupamentos de unidades básicas, né, por agrupamento de pessoas daquela região, daquele território. E quando isso acontece, o poder de fogo aumenta muito, porque o controle social, quando é feito em âmbito local, até porque os conselhos locais são subordinados ao Conselho Municipal, a voz do povo vai diretamente para o Conselho Municipal de Saúde. E, consequentemente, nós temos um poder de resolução muito maior e de fiscalização também. Lembrando que o controle social é através das conferências e os conselhos, mas as conferências acontecem a cada 4 anos e os conselhos são permanentes fiscalizadores deliberativos, ok? Voltando, garantir espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores de saúde, para a formação em serviço e para a educação permanente e continuada das unidades básicas de saúde. É o que a gente chama dessa união, né, dessa ação intersetorial entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, entre a Secretaria do Estado, né, e a Secretaria Municipal de Saúde, para quê? Toda rede básica vire um campo de estágio, porque lá tem muita coisa para a gente fazer, lá tem muita coisa para a gente ver. Então, a proposta aqui é que não só receber o estudante, mas garantir que esse estudante tenha uma estrutura mínima adequada para operacionalizar suas ações, né? Não só dentro do consultório, mas extramuro também, né? Dar um espaço onde a gente possa discutir em loco, né, as ações, ou seja, lembrando que algumas ações onde a gente recebe estudantes são as residências. E essa residência, ela tem um momento teórico-prático que deve ser feito na unidade, tá certo? Então, é essa garantia de que o estudante não vai ficar, né, buscando cantinhos, e sim vai ter um espaço para a gente discutir e estar ajudando na formação profissional, tá? Então, continuando, desenvolver as ações de assistência farmacêutica e do uso racional de medicamentos, garantindo a disponibilidade e acesso a medicamentos e insumos em conformidade com a RENAME. Peço que vocês sublinhem e já anotem aí do lado, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. É uma relação, né, que o Ministério da Saúde faz e é atualizada a cada 2 anos dos medicamentos essenciais. Esses medicamentos devem fazer parte, né, de toda a rede farmacêutica, além dos insumos. Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas também vão contemplar, ou seja, dar uma garantia ao usuário que vai ter acesso aos medicamentos previstos na RENAME. Voltando, e com a relação específica complementar estadual, municipal e da União, ou do Distrito Federal, de medicamentos nos pontos de atenção, visando a integralidade do cuidado. Aqui uma dica que é para dar é o seguinte, deem uma olhadinha quais são os pré-requisitos para que o indivíduo tenha um acesso, né, integral ao medicamento. Onde é que vocês vão encontrar isso? Lá no Decreto 7.508, ok? Lembrando que os medicamentos que constam na RENAME devem constar para dispensação, mas aqui tem uma palavrinha também que eu queria que vocês ficassem atentos, que é o uso racional de medicamentos. Palavrinha, na verdade, não, são 3, né? O uso racional de medicamentos. Com essa ideia da gente ter acesso à medicação, com essa ideia da população ter acesso à medicação e ter a própria internet para se consultar, vamos dizer assim, o uso irracional de medicamentos existe. Então, na atenção básica, que a gente está lá na ponta, e é papel de todas as esferas de governo também promover espaços de discussão, educação permanente, educação popular em saúde, congressos. Então, isso tem toda uma mídia, não é? Televisão, comercial, para que o uso de medicamentos seja de forma racional e não de forma aleatória, como tem sido e causando prejuízo a muitas pessoas, tá certo? Voltando,
Adotar estratégias para garantir um amplo escopo de ações e serviços a serem ofertados na atenção básica, compatíveis com a necessidade de cada localidade. Muito legal. Ou seja, na verdade a gente já faz isso. O leque de ações de atenção básica vai depender do território que eu estou atuando, da população adscrita que pertence àquela unidade de saúde e vai depender também do perfil epidemiológico, que é o perfil de morbimortalidade, o perfil demográfico daquela região e de toda a característica do território, não só o território físico, e sim aquele território vivo, onde as pessoas têm reais necessidades, trabalham com alguma coisa, tem locais que têm uma força maior pela a comunidade ser um pouco mais organizada. Então, isso tudo, esse conhecimento todo de rede, vai garantir que eu faça mais ações e serviços dentro da atenção básica. Claro que não fugindo da alçada do que a gente deve fazer, mas que a gente consiga garantir o mínimo, né, na verdade, o máximo que a gente pode fazer de acordo com a real necessidade, ou seja, loco-regionalidade, trabalhar com perfil local. Né, que aí a gente consegue realmente, né, alcançar êxito em relação ao fornecimento de ações e serviços e, com certeza, a gestão melhor, os indicadores também melhor. Venham cá. Estabelecer mecanismos regulares de autoavaliação para as equipes que atuam na atenção básica, a fim de fomentar as práticas de monitoramento, avaliação e planejamento em saúde. Então, que para além da PEMAC, existem esses momentos que os gestores de cada esfera de governo tragam espaços de autoavaliação, porque a autoavaliação inquieta. Se eu perguntar aqui a vocês agora, você está estudando de forma adequada? Você vai ficar com a pulguinha atrás da orelha o dia todo. Isso porque você vai ter que se autoavaliar. E ninguém gosta de se autoavaliar. E quando a equipe senta, que são várias pessoas, na equipe mínima, por exemplo, para avaliar o seu trabalho, gente, é muito interessante como a gente acha falhas no nosso processo de trabalho. Porque durante o dia a dia, aquela correria, tanto de paciente, a gente fica meio num ponto cego, como aquele ponto cego do retrovisor do carro. A gente não enxerga, né, uma determinada situação que está à nossa frente ou ao nosso lado. E aí, quando a gente senta e outros discutem, trazem para a gente essa situação, a gente para de olhar só na direção da linha reta, né, e olhar pelos retrovisores de uma forma mais ampla, ou seja, olhar o que a gente faz de uma forma mais ampla e aquele ponto cego que é para mim, vamos dizer, como motorista, não vai ser para o carona, porque ele vai estar lá, não é um ponto cego para ele. Então, isso é bem interessante, se autoavaliar. Não só achar que eu sempre faço certo e o outro faz errado. E o trabalho em equipe traz isso, essa autoavaliação. Então, pense nisso também para autoavaliar como vocês estão estudando, tá bom? Voltando, na verdade, aqui a gente vai fechar essa parte. Articulação com o subsistema indígena nas ações de educação permanente e da rede assistencial. Então, é só lembrar lá do artigo 19 da Lei 8.080 que o subsistema de atenção à saúde indígena é de responsabilidade da União, o financiamento e a organização, mas os municípios e estados podem ajudar. E lembrando que, mesmo sendo de responsabilidade da União, as aldeias indígenas e os distritos sanitários especiais indígenas, os D6, eles estão aonde? No território. Então, temos que também articular com o subsistema de saúde indígena através dos D6, né? Porque o SUS é a retaguarda, né, para o SACE-SUS. Ou seja, todas as ações dentro dos D6, dentro daquelas organizações para a saúde indígena na ponta, o SUS é retaguarda. Então, nós precisamos também articular em relação à saúde indígena. Aí já fica a dica, já sublinhe saúde indígena, por favor, e coloque artigo 19 da Lei 8.080, subsistema da atenção à saúde indígena, tá certo? Então, ficamos por aqui nessa parte, tá bom? Que são das responsabilidades comuns a todas as esferas de governo. A portaria é ampla, ela é extensa, ampla e extensa é bem redundante, né? A portaria, ela é extensa, mas ela não é difícil de ser lida. E assim, sugestão mesmo de quem tem experiência, não adianta você assistir 1000 videoaulas se você mesmo não pegar o material e ler, porque a sua leitura vai pegar pontos. Agora, só grifem
o que vocês realmente percebem como mudanças. O que não mudou em relação ao que você já sabia, não grife, que todo grifo em excesso passa a ser desnecessário. Então, grifar é para você olhar lá no final do seu ciclo de estudos, que deve ser outubro, novembro, só para revisar. O grifo deve ser preciso, as anotações, o resumo devem ser precisas. Assim que eu faço na mentoria, né, que eu faço para concursos e residências, orienta como estudar. Então, eu já estou dando a dica aqui para vocês, tá certo? Fiquem com Deus, muita paz. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tenho certeza que vocês vão gabaritar qualquer questão da nova Penal. Muita paz. Tchau, tchau.